Eu recordo também o Ribeiro Santos na defesa que ele fez, que eu acho que é um monumento que devia ser preservado do ponto de vista histórico, que é a defesa do processo disciplinar, que ele fez num processo disciplinar que tinha uma característica absolutamente notável, era que o participante, o instrutor e a principal testemunha da acusação eram a mesma pessoa, que era esse personagem célebre, que ainda hoje é vivo e que deve viver mais uns 300 anos, chamado Oliveira Ascensão. E a defesa do camarada Ribeiro Santos é uma coisa absolutamente notável, porque é, ao mesmo tempo, uma denúncia política. Eu, aliás, tenho comigo esse texto, que é preciso dizer que, nesta altura, assumir uma defesa do processo disciplinar em março de 72, que começava exatamente assim: considero o arguido que este processo disciplinar faz parte de uma política global de repressão dos estudantes, com o objetivo de os coagir a manterem-se numa situação de minoridade perante as autoridades académicas e não só. No momento atual, tal política decifra-se já desde o último ano letivo na bonita soma de 48 suspensões, processos disciplinares e processos criminais, para além das agressões policiais, da asfixia da informação, do encerramento da associação académica, no recrutamento de novos contínuos de características curiosas, que eram os gorilas, etc, etc, etc. Bom, e depois deste enquadramento, ele vai descavaca completamente com a acusação e com notas de humor que são de facto absolutamente demolidoras. Não vos vou cansar com a leitura, mas acho que, do ponto de vista da preservação da memória, há muito a fazer. Em primeiro lugar, há que assinalar o local onde ocorreu o assassinato e preservar a memória. O exemplo do camarada Ribeiro Santos. Aliás, é uma vergonha que Económicas, que é a minha faculdade, que tem a mania e tem a prosápia de se definir a si própria como uma escola aberta, liberal e democrática, deixou de destruir todos esses elementos de memória, enquanto que na arquirreacionária Faculdade de Direito permanecem os dois retratos, Ribeiro Santos e de Alexandrino de Sousa, e com a placa no meio que preserva e que salienta o seu exemplo. A escola do Oliveira Ascensão, a escola do Martínez e companhia, é a escola onde esse elemento foi preservado e a escola onde ele foi assassinado, e que se pretende sempre apresentar como um exemplo de abertura. É onde esses elementos foram eliminados. Segundo, estes aspectos, como sejam os processos disciplinares de que o camarada Ribeiro Santos foi vítima, e o próprio processo de crime que correu, a farsa de processo de crime que correu no Tribunal Militar e que foi arquivado, como é óbvio, ainda antes do 25 de Abril, quanto ao pedido em questão. Porque esse processo que está guardado a sete chaves e que, sobretudo, os historiadores têm aqui uma obrigação acrescida, uma responsabilidade acrescida, de irem ao Tribunal Militar Territorial e conseguirem abrir as gavetas que neste momento o encerram, permite desmontar completamente o que é que se passou naquela tarde em Económicas, naquela tarde de 12 de outubro de 72. Designadamente, alguns dos depoimentos que lá estão postados, salientando que, procurando dizer que o assassinato ocorreu não porque os assassinos da PIDE puxaram pelo gatilho, mas porque alguns estudantes mais exaltados tinham enfim, ameaçado a integridade física dos senhores agentes da ordem. E, portanto, essa revelação dessa parte da história é absolutamente imprescindível fazê-la antes que um dia destes uma inundação, um incêndio, um furto ou outro acontecimento natural, entre aspas, desses, faça desaparecer exatamente esse elemento de memória. Depois, eu acho que a cidade de Lisboa, que viveu a experiência, que é de facto uma experiência inolvidável para todos aqueles que por ela passaram, devia também, tem o estrito dever também de preservar de forma contínua essa memória.